boa tarde. Recapitulando com vocês, né, para a aula de hoje. A aula passada, ela foi presencial, tá? Eu ainda não coloquei, como eu tinha prometido a vocês, eu não coloquei ainda a versão gravada daquela aula no YouTube, porque justamente na quarta-feira eu levei o computador para assistência. Aí peguei hoje, aí realmente ele ficou bem melhor, então o que eu vou fazer? A gente está gravando essa aula aqui, eu vou comentar rapidamente, né, um pouco do que eu fiz na aula presencial, até para proporcionar, né, a quem não acompanhou ainda, tá? Para não ficar perdido nessa aula aqui. Então, na aula presencial, eu levei mais alguns exemplos, né, do uso da aproximação do estado estacionário na determinação da lei de velocidade, né? Então, eu trabalhei com os alunos de uma maneira que eu acho bem produtiva, né, que eu levo com vários exemplos, começo eu resolvendo um deles, bem detalhadamente, passo a passo, para recapitular mesmo. Aí eu apresento outros problemas e proponho que os alunos vão resolvendo, né? Eu coloco no quadro, falo, então comecem a resolver, de maneira que fiquem absolutamente à vontade para tirar qualquer dúvida. É porque a ideia é que todo mundo saia dali sem nenhum problema, tá? Que resolva, pode, não tem dúvida besta, não tem nada. Não pensem que existe nada óbvio, podem ficar inteiramente à vontade, porque às vezes esse tipo de questão, né? Ah, eu vou ficar constrangido, não vou perguntar, né? Isso é bobagem, tá? Isso acaba atrasando a vida de todo mundo, né? Então, esse exemplo aqui foi um dos últimos que eu trabalhei na aula. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou resolver novamente ele, passo a passo, né? E aí fica isso gravado também. E vou trazer alguns outros exemplos e vou resolvendo. Por quê? Porque que é interessante a gente ver vários casos, né? Porque a complexidade ela vai aumentando. Nem compensa eu começar introduzindo já com casos mais complexos, né? Porque tem que começar pelo mais simples, tá? Então, vamos ver aqui. Sempre quando a gente recebe um problema, né, desse tipo, desse conteúdo, o que a gente vai ter? Vai ter uma reação química, que é a reação global. E nós vamos ter um mecanismo, né, apresentado com todas as etapas envolvidas nessa reação global e vendo passo a passo o que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito, tá? Então, a primeira coisa, porque normalmente isso não vem destacado no problema, né, é a gente denominar as constantes de velocidade. Vamos ver esse mecanismo aqui. Então, a reação global é I2 mais H2, dando 2HI. E o mecanismo é, primeiro, um equilíbrio em que a molécula do I2 ela se desproporciona nos dois átomos, né? Ela se decompõe. Então, vejam que é um equilíbrio. Então, na verdade, aqui a gente tem duas etapas. Uma etapa, né, é para a direita e a outra etapa é para a esquerda. Então, normalmente a gente identifica as constantes como K1 e K1', ou K1 e K-1, né? Mas aí tanto faz, pode colocar KA, KA', nos livros vai aparecer de tudo quanto é jeito. E essa daqui a gente pode chamar de K2. Então, o nome em si das constantes pode até chamar essa de K1, essa de K2, essa de K3, isso é de menos. Só que tem que ficar registrado aqui que nome que você deu para cada constante. Depois, sempre é interessante a gente escrever a lei de velocidade de cada etapa. O que é a lei de velocidade, então? Por exemplo, da etapa para a direita, da reação direta, já que eu chamei de K1, eu vou chamar de V1. V1 é igual a
K1 multiplicado pela constante de quem é reagente nessa etapa. Então, é a molécula do I2. Se vocês se habituarem a escrever isso, escrever a lei de velocidade, né? Logo no comecinho, assim, vocês vão conseguir evitar erros futuros. Então, se essa aqui é V1, K1, concentração de I2, essa daqui, já que eu chamei de K1', ela vai ser V1'. V1' é igual a K1', vou deixar mais bonitinho. K1', ó aqui, tá vendo que como reagente nessa etapa reversa, nós temos os dois átomos de iodo, então é bimolecular essa etapa reversa. Né? Então, é concentração de I elevado ao quadrado. A rigor, vai ter também uma modificação quando a gente for escrever DI, DT, mas vamos passo a passo. Né? Então, dei o nome das constantes, identifiquei essas constantes, estou escrevendo a lei de velocidade de cada etapa. Então, dessa mesma lógica, aqui eu tenho V2 é igual a K2, concentração de I ao quadrado, concentração de H2. Certo? Tá claro? Então, vou ir perguntando aí para vocês. Fez sentido o que eu escrevi? Bom, se tiverem problema, não estou entendendo. Estou achando confuso. Pode ficar à vontade, tá? O que eu tenho que fazer na sequência? Já que eu tenho um mecanismo aqui, e depois que a gente escreveu as leis de velocidade, a gente tem que identificar os intermediários de reação. Quem são os intermediários? São substâncias ou espécies que vão aparecer nas etapas do mecanismo, mas não aparecem na reação global, tá? Então, ó, I2 aparece. I não aparece. Então, I é um intermediário. Intermediários ou intermediário, né? Então, aqui eu vou ter I. Aqui eu tenho H2. H2 não é. E HI também não é. Então, o único intermediário é o iodo, tá? Então, para o intermediário, eu vou escrever DI, DT, né? Vou escrever vou incluir, né, na realidade, todas as leis de velocidade que contribuem, né, de todas as etapas em que essa espécie, né, iodo atômico aparece, porque todas vão contribuir para a variação da concentração dele. Então, vejam, essa primeira etapa, certo? Para a direita, ela contribui para aumentar a concentração dele. Por quê? Porque ela gera, certo? Átomos de iodo. E a etapa reversa, ela consome. Então, eles se juntam de novo e formam I2. Então, a etapa reversa contribui para diminuir a concentração. E essa etapa aqui que eu identifiquei com a constante K2, também ela consome átomos de iodo. Né? Ela faz com que os átomos de iodo se juntem a átomos de hidrogênio e formem HI mais HI. Então, essa etapa aqui contribui para diminuir a concentração dele. Então, eu vou ter a combinação dessa lei de velocidade aqui, ó, K1 e 2 positivo, né, com sinal positivo, que contribui para formar essa espécie. Vou ter essa lei de velocidade aqui, ó, K1' e, né, concentração de I ao quadrado com sinal negativo, porque contribui para consumir, e essa daqui também, K2, concentração de I ao quadrado, vezes concentração de H2 com sinal negativo, porque contribui para diminuir a concentração. Então, eu vou escrever DI dt é K1, certo? E 2 menos K1',
concentração de átomos de iodo ao quadrado menos K2, concentração de átomos de iodo ao quadrado, multiplicado pela concentração do H2. Tudo isso igual a zero. Por quê? Porque é nisso que se baseia a aproximação do estado estacionário. Se baseia no fato de que se eu construir um gráfico mostrando a evolução das concentrações em função do tempo para todas as substâncias, o reagente vai ser consumido. Essa tremidinha que deu não significa nada. Então, o reagente vai ser consumido. O produto vai ser formado. Então, a concentração dele aumenta. E a concentração do intermediário, a gente está considerando nessa aproximação, esse aqui é o intermediário, que tão logo ele se forme, ele rapidamente é consumido. O que essa concentração é achatada? Tá vendo que essa curva aqui, ó, ela é achatada? Certo? É aproximadamente horizontal, que ele não chega a se acumular. Né? Então, a derivada aqui, ó, ao longo de um intervalo muito grande de tempo, né, a derivada di dt é igual a zero. Isso só vale para o intermediário, certo? E eu vou ter, como só tem ele, eu só vou fazer isso para esse intermediário. E tenho que escolher alguma das outras espécies para representar a lei de velocidade global. Pode ser um dos reagentes, pode ser o produto, né? Então, o que eu tenho aqui? Tanto faz, o resultado vai dar perfeitamente equivalente, qualquer um que você escolha. Então, às vezes, a gente escolhe pensando até na facilidade, né? Tem reações que alguns dos reagentes ele aparece em várias etapas, então tem que olhar, ter que fazer uma combinação mais complicada, né, de leis de velocidade para algum reagente. Às vezes acontece isso com o produto também. Aqui, por exemplo, você escolheu o produto, ele só aparece nessa última etapa, ó. O H2 também, né? Já o I2, ele aparece em duas etapas, ó, nessa para a direita e nessa para a esquerda, né? Então, quais são os mais fáceis de tratar? O H2 e o HI. Então, vamos escolher o HI. Então, eu escrevo DHI-DT, vou até fazer com outra cor. Deixa eu ver, que eu escutei um barulhinho de pergunta. Pode falar, fica à vontade, Joana. Professora, por que essa segunda reação a gente não vai ter o V2 linha? É porque não Boa tem. pergunta. Tá vendo por quê? Porque ela não é reversível. Ela só vai numa direção. Ah, entendi. Eu imaginei que fosse isso. É muito bom. Pergunte tudo mesmo, para não ficar dúvida, né? A primeira tem K1, K1 linha. A segunda só tem K2, certo? Ó, o que eu vou escrever agora? Então, eu estou escrevendo DHI-DT. HI só aparece nessa etapa aqui, que eu marquei como 2, né? Então, e de que maneira essa etapa contribui? Essa etapa forma HI. Então, ela contribui para aumentar a concentração de HI, para gerar HI, né? Então, essa lei de velocidade aqui, ó, K2, concentração de I ao quadrado multiplicado por H2, ele entra positivo. E não vamos pôr igual a zero. Por quê? Porque ele não é intermediário. A gente só iguala a zero o intermediário. Aqui eu estou procurando a lei de velocidade global. Então, o que eu tenho aqui?
Aqui, ó, na lei de velocidade global, eu tenho o intermediário. Tá vendo que é o I? E não pode. Então, eu tenho que achar uma expressão, ó, concentração de I é igual a uma expressão qualquer para substituir aqui, tá? De onde vai vir essa expressão? Vai vir daqui, vou trabalhar essa expressão aqui. Então, o que eu vou observar? Aqui eu tenho I2, é o reagente. Aqui eu tenho, ó, aqui nesse termo, ó, menos K1', concentração do intermediário. E aqui eu também tenho a concentração do intermediário. Então, eu vou passar o segundo e o terceiro termos aqui para a direita da igualdade. Então, eu escrevo de novo, ó. K1 e 2 é igual K1', concentração de I ao quadrado, mais K2, concentração de I ao quadrado, H2. Agora, tá vendo que tem I ao quadrado aqui, I ao quadrado aqui? E, ó, que é exatamente o mesmo, da mesma forma que eu tenho aqui na lei de velocidade global, eu tenho concentração de I ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar concentração de I ao quadrado em evidência. K1 e 2, ó, repetir isso aqui. Agora, eu vou colocar concentração de I ao quadrado em evidência. Então, fica K1' mais K2, concentração de H2. Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para baixo, para ter espaço. Agora eu vou isolar concentração de I ao quadrado. Daqui. Então, eu vou passar isso que está em parênteses. Entre parênteses, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar K1, concentração de I2, dividido por isso aqui que está entre parênteses. K1' mais K2, H2. Ó. Essa é a expressão que eu estava procurando. Então, eu vou substituir isso aqui. Tá vendo? Onde está a concentração de I ao quadrado aqui? Vai entrar K1, concentração de I2, dividido por K1' mais K2 vezes H2. Vou até colocar em outra cor. Vou colocar em roxo a resposta, que já é a resposta, né? Então, K2. Ó, só vou passar o H2 aqui para cá logo, certo? K2, concentração de I ao quadrado, H2, então eu só estou passando o H2 já para cá. Então, aqui é que eu vou substituir o significado de concentração de I ao quadrado. K1, 2, K1' mais K2, concentração de H2. Tem alguém com o microfone ligado? Ah, deixa eu ver isso. Certo? Então, isso daqui é a resposta. A gente pode até juntar as constantes, né? Reescrever de um jeito que eu passe. Eita, minha tela fica pulando de uma para outra. Vai, computador, você está novinho em folha. Não me irrite hoje. Então, ó, posso passar o K1 para cá. Então, ficaria K1, K2, concentração de H2, concentração de I2, dividido por K1' mais K2, multiplicado pela concentração de H2. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham muita clareza de como fazer esse tratamento, dessa aproximação do estado estacionário. Porque é exatamente isso que a gente vai usar para tratar reações explosivas, reações complexas, cinética de polimerização,
cinética de catálise enzimática, né? Então, isso vai ser bem importante, tá? Deixa eu mostrar mais um aqui. Então, veja só, os mais simples, né? Eu fiz 2 mais simples na sexta passada, aí a gente fez na aula presencial alguns outros mais simples. Agora, esses aqui, não é que eles são tão difíceis, mas, por exemplo, o que já deu para ilustrar com esse daqui? Antes que eu me esqueça. Eu tinha aqui, ó, concentração de I ao quadrado. Estão vendo? De repente, se eu precisasse aqui, em vez de já estar na mesma forma, concentração de I ao quadrado, se eu precisasse de concentração de I, deixa eu pegar, exemplificar isso para vocês. Vou copiar para o outro slide exatamente isso. O que eu teria que fazer? Então, vamos supor, né? Ele está agrupado, eu até queria desagrupar. Desagrupar para apagar exatamente o que está a mais aqui. Ave Maria, apaguei demais. Ou ele agrupa tudo, ou ele desagrupa de vez, né? Não tem termo. Exatamente isso, ó. Então, vejam só. O que eu ia fazer se eu tivesse aqui, ó, né? Se eu não tivesse concentração de I ao quadrado. Vamos numa hipótese, né? Se eu tivesse concentração de I simples, né? Do jeito que está aqui. Bastaria usar a propriedade dos quadrados, né? O que eu faria? Eu tiraria a raiz de tudo o que está à direita da igualdade. Então, por exemplo, hipoteticamente, concentração de iodo ficaria tudo isso daqui, ó. K1 e 2. K1' mais K2H2, simplesmente elevado a meio. Isso poderia entrar aqui na lei de velocidade, né? Tá, eu obtive aqui concentração de I ao quadrado, mas eu preciso de concentração de I. Beleza, ó. Certo? Tira a raiz, o que eu fiz aqui? Eu tirei a raiz, a esquerda e a direita, né? Eu elevei os dois lados da igualdade a meio, certo? Aí eu substituiria aqui, ó, ficaria assim. K2, H2, né? K2, H2, passei para cá só para substituir o I, e aí entraria assim, ó. K1 e 2, K1' mais K2, H2 elevado a meio. Só isso, né? Então, o que eu estou fazendo? Agora eu estou ilustrando casos, né, em que vão aparecendo essas situações mais específicas. Vamos ver um outro caso aqui. Que tem um mecanismo, esse aqui tem um mecanismo um pouquinho maior, certo? A reação global é... Ah, só lembrando outra coisa. Não adianta nada vocês ficarem só assistindo. Agora na aula, beleza. Podem assistir. Mas, se quiserem... Ah, professor, eu quero ir acompanhando com papel e ver se eu entendi. Ótimo, né? Mas é importante que em algum momento, ou agora, ou depois, vocês peguem para refazer. E o quanto antes, melhor. Tá? Porque ficar só assistindo, depois, quando tiver que fazer mesmo... Então, ó, aqui eu tenho reação global. Professora, teve um último exemplo da aula
na aula que não foi presencial, que eu tentei fazer, eu me embolei. Do oxigênio? Olha, É, do O3 ou outro? Qual que era? é o último exemplo, o exemplo 3. A reação Acho que é aquele que tinha H2, HNO2, né? Eu faço ele. é esse mesmo. Se a Eu senhora faço puder ele. fazer. Viu? Posso sim. Ok, obrigado. Posso sim. Nada. Então, ó, esse da água oxigenada. H2O2 mais 2-iodeto mais 2H+, dando I2 mais 2H2O. E o mecanismo é outro detalhe, notem que sempre a reação global é dada e o mecanismo é dado. Também não tem, nesse assunto aqui, não tem uma exigência de vocês adivinharem, não. Ó, íons H+, certo? Um íon H+, e um íon iodeto, eles entram em equilíbrio e formam HI. Na sequência, HI reage com H2O2, dando H2O, mais um outro intermediário, HOI. Na sequência, HOI reage com o outro iodeto, tá vendo? Formando I2 mais OH-, e por fim, OH- reage com H+, formando H2O. Então, vejam só, cada uma das moléculas de água é formada, né, em etapas distintas, né? A molécula de H2O2, ela reage com ácido iodídrico formado pelo equilíbrio, né, entre um dos íons iodeto e um dos íons H+, né? Então, a gente precisa dar nome para essas constantes. K1, K1', K2, K3, K4. Vamos escrever as leis de velocidade. Aqui eu vou escrever duas, né? V1, K1, H+, e menos, V1', K1', HI, que V1' é da reação inversa. Quem é reagente nessa reação reversa? É HI. Aqui eu vou ter V2 é igual a K2, HI, H2O2. Aqui eu tenho V3, K3, HOI e menos, e aqui V4, K4, OH menos, H+. E agora o que vem? Vem os intermediários, né? É a gente identificar quem são os intermediários. H+ não é, iodeto não é, HI é. HI, já anotei, H2O2 não é, H2O é produto, HOI é intermediário.
HOI eu já anotei. Iodeto não é. Iodo molecular, né? I2 é produto. OH- aqui é intermediário. Já anotei HO-, H- é reagente, H2O é produto. Então, ó, tem 3 intermediários aqui, né? E vou escolher alguma das substâncias. Eu até, quando resolvi aqui, e vou mostrar para vocês, eu resolvi testando para todos. Eu procurei a lei de velocidade global, escrevendo em termos de H2O2. Eu procurei escrevendo em termos de I2 e de H2O. Pode para o iodeto também, pode escolher qualquer espécie, né? Vamos escrever as leis de velocidade para os intermediários, certo? Primeiro eu vou ter DHI-DT. Vamos voltar lá. Onde que eu tenho HI? Eu tenho HI na primeira, porque ele é produto, ó. Na reversa da primeira, né? Em que ele é reagente. E tenho HI aqui, ó, na segunda. Então, eu vou, ó, aqui eu não tenho HI, eu tenho HOI. Aqui eu não tenho, então eu tenho nessas 3 aqui. Então, vamos escrever. Então, vai ser essa lei aqui, primeira, com sinal positivo, porque ele é formado, ó, então vou ter K1H+ e menos. Depois eu vou ter da reação reversa com sinal negativo, porque consome. Então, eu vou ter isso daqui, ó, menos K1'HI e menos a lei de velocidade dessa etapa aqui, porque também consome HI. Então, eu vou ter menos K2HI H2O2. Igual a zero, né? Então, eu posso, ó, deixar aqui esperando. Hoje eu posso até arrumar, dar uma arrumadinha na expressão, que é o seguinte. Aqui eu tenho ó, um reagente, então esse termo não é problemático. Se ele for parar desse jeito mesmo, na lei de velocidade global, não tem problema. Agora, aqui eu tenho intermediário, e aqui eu tenho esse mesmo intermediário. Então, eu passo esses 2 termos para a direita. K1'HI mais K2HI H2O2. E já coloco HI em evidência. Concentração de HI em evidência multiplica K1' mais K2 H2O2. Professora, na primeira reação, o HI ele está separado, mas tem que colocar ele também, né? Caso nessa primeira reação que tem o equilíbrio. Aqui é o HI aqui. Por quê? Nessa reação que vai da direita para a esquerda, ele é reagente. Se eu for escrever essa reação em separado. Ver se eu consigo. Consegui. Agora eu trago tudo isso daqui para cá. Qualquer coisa eu até escrevo de novo, quer ver?
H2O mais HOI. Essa reação, eu vou escrever as duas em separado. Quer ver como vai ficar? Ok, peraí. H mais e menos HI. Em vez de colocar a seta dupla, eu pego e escrevo a reação inversa, ó. Ah, Aqui eu entendi. escrevo K1'. Fica mais fácil assim, né? Cadê? Mudei o slide. Tá vendo que a seta dupla, ela aproveita o que você escreveu uma vez só. Mas o que ela significa? Ela significa duas reações, né? Entendeu? Entendi, Assim entendi. fica mais claro, né? Então, beleza. Foi, então, por isso que a lei de velocidade dessa segunda aqui, ó, ela é K1', concentração de HI, porque HI é reagente nela. Ele é o material de partida dela, né? Bom, agora eu já posso isolar esse HI aqui, ó. Então, eu escrevo no numerador essa expressão aqui, K1 H+, e menos, dividido por esses dois termos que estavam entre parênteses. K1' mais K2, concentração de H2O2. Essa é a minha expressão para a concentração de HI. Agora eu vou escrever para os outros intermediários. HOI e OH-. Vou escrever, vou pôr no slide novo. DHOI-DT. Volto lá. Onde é que eu tenho HOI? Eu tenho HOI nessa daqui que eu identifiquei com a constante K2, né? Ó, HOI é formado. E HOI aparece na reação que eu identifiquei com K3. E ele é consumido. Então, essa lei de velocidade aqui, ó, K2, HI, H2O2, entra positiva. E essa lei, K3, concentração de HOI, concentração de I-, entra negativo. Certo? Eu estou copiando aqui que eu já deixei pronto aqui. Aqui. K2, HI, H2O2, menos K3, HOI e menos. Certo? Igual a zero. Aí eu passo essa que está negativa para a direita, e aí fico com uma igualdade. Esse HI, H2O2 não seria negativo, não, porque o OHI está do outro lado? HOI Boa está do... pergunta. Mas sabe por que não? Porque ele está do outro lado, significa que ele está o quê? Sendo formado, não é? É. Quando ele é formado, a concentração dele não cresce. Isso. Então, é por isso que é positivo. O Ah, sinal positivo ou negativo quer dizer cresce ou diminui. Né? A concentração vai aumentando ou a concentração vai diminuindo, porque ele vai sendo consumido, vai sendo gasto.
Eu troquei, no caso, a outra que será negativo, né? Exatamente, ó. Entendi. Essa daqui é positiva porque ele é formado. E essa Entendi. é negativo porque ele é consumido. Mas isso tem que perguntar mesmo. Aí, agora, eu posso escrever, né, uma expressão, eu posso isolar ele aqui. Por que eu não vou fazer isso? Porque esse termo aqui, ó, ele é problemático porque ele também tem um intermediário, ó. Ele tem HI. Mas vocês vão ver por que essa igualdade ela vai ser tão importante. Notem o seguinte. Ó, nesse anterior, que foi do HI, né? Eu isolei, ó, eu deixei a concentração de HI aqui em evidência e passei os dois termos entre parênteses, dividindo por esse aqui, porque, ó, nenhum desses termos, ó, H+ é reagente, iodeto é reagente, H2O2 é produto. Essa é uma expressão boa. Quando eu substituir, não sobra nenhum intermediário aqui. Já essa tem intermediário dos dois lados, ó. Esse é intermediário e esse é intermediário. Aí vocês vão me perguntar, e agora? Esperem só um pouquinho para vocês verem, que vai dar certo. Vou pegar uma outra cor aqui, um azul mais escuro. Agora eu vou escrever para o outro intermediário. Quem é? É OH-. Onde que eu tenho OH-? Eu tenho nessa daqui, sendo formado. Então, lembre, que nem o Jonathan perguntou. Como ele é formado, ou seja, ele é gerado, a concentração dele, ó. Essa reação contribui para aumentar o íon hidroxila. Então, essa lei aqui entra positiva, certo? E essa daqui consome ele, então essa lei entra negativa. Então, eu vou ter essa positiva menos essa. DOH-DT. K3, HOI e menos K4, OH-, H+, igual a 0. Então, eu passo para cá também. Então, eu vou ter K3, HOI e menos igual a K4, OH-, H+. Olha que interessante. K2 é igual a K3. K3 é igual a K4. Quer dizer que K2, que todas elas são iguais. Concordam comigo? Se K2 é igual a K3 e K3 é igual a K4, K2 é igual a K3 igual a K4? Faz sentido ou não? Me digam aí. Faz. Faz, né? Então, isso vai ser útil agora. Agora eu vou escrever a lei de velocidade global. Por exemplo, vou escrever primeiro... Posso escolher qualquer um aqui, ó. Vamos escrever para o H2O2? É até um bom negócio, porque vamos procurar junto aqui. Vou até aumentar a tela. O H2O2 ele só aparece em uma etapa, então só tem uma equação para escrever para ele. Ó, aqui ele não aparece, aqui ele aparece, e não aparece mais. Pode falar, Daniela. Professora, aí na reação global, foi bem isso que a senhora falou. No caso, quando eu termino de fazer esses cálculos todos, eu posso escolher qualquer um, tanto de reagente, tanto de produto, para fazer. Qualquer um. Pode escolher o H2O2, o I-, o H+, o I2 ou o H2O. Pode escolher qualquer um.
Tem situação que todos eles têm um nível de dificuldade parecido. Tem situações em que algum deles é bem mais fácil que os outros, né? Que você só tem que olhar para uma reação, né? Mas todos valem, certo? Então, vamos começar pelo H2O2. Só tenho que olhar para essa, né? Então, para o H2O2, vejam só, é só essa, e ele é o quê? Ele é consumido, né? Então, vai entrar essa lei aqui negativa. Eu até fiz para vários, a gente constatar isso, né? DH2O2, DT. E, por exemplo, não dá para a gente descartar, né? Que se você escolher algum reagente ou produto e que na lei de velocidade da etapa que ele aparece, vamos supor que não tivesse nenhum intermediário, já estava pronto. Aqui não está pronto por quê? Porque essa lei de velocidade em que água oxigenada participa tem um intermediário. Aí a gente vai ter que usar a expressão que a gente já está pronta, ó. Tá vendo que já está a um passo, né? Então, eu vou escrever essa expressão aqui. E onde está concentração de HI, eu já uso isso. Menos K2. H2O2. Então, fica menos. E não se preocupem com esse sinal que eu vou mostrar, porque ele não é preocupante, né? Deixa eu espiar aqui, que eu vou tentar copiar ela. Vai vir um pouquinho a mais, aí não tem problema, estou lotado. Menos K2. Deixa eu só passar o H2O2 aqui para perto. E aí, ó, eu tinha HI, é só escrever, ó. K1, H+, e menos K1' mais K2, concentração de H2O2. Pronto. Aí, pode-se também só passar o K1 para cá, para ficar todas as constantes à esquerda, mas a resposta já é essa. Ah, mas o que significa esse sinal de menos, né? Pode falar, Janta. Essa parte daí a senhora tirou da onde? Depois do HI, H... Essa outra parte aí da igualdade. Essa outra parte eu não é acompanhei. o que eu já tinha... Lembra que eu tinha deduzido aqui, ó? Quando eu tratei, ó, depois que eu observei quem eram os intermediários, eu fui escrever DI, DT. Aí, eu escrevi, ó, DI, DT é mais K1H+, e menos K1' HI e menos K2 HI H2O2, ó. Isso daqui. Aí eu passei para a direita. Lembra que eu fiz isso há uns minutos atrás? Sim, lembro. Então, foi daqui. Então, ó, aqui eu tinha chegado, ó. Eu coloquei HI em evidência, né? Eu tinha HI aqui. Passei esses dois termos com sinal de menos para cá, para a direita da igualdade. Coloquei a concentração de HI em evidência. Isolei HI e passei isso daqui dividindo. E deixei guardada, eu até tracei aqui, ó, esse retângulo em volta, essa caixa, deixei guardada. Escrevi essas expressões, agora escrevi a lei de velocidade global, observei que apareceu aqui, ó, concentração de HI, e ele é intermediário, né?
como ele é intermediário, eu tenho que substituir. Aí eu trouxe para cá. Por que esse sinal de menos ele não é problemático? Porque, tá vendo a reação é essa aqui. Não precisa fazer isso que eu vou mostrar agora, a não ser que o problema peça. Mas lembra que para a primeira prova a gente aprendeu olhar para a reação global e escrever, né? Que a velocidade é menos dH2O2 dt é igual a menos 1 sobre 2 d e menos dt é igual a menos 1 sobre 2 dH mais dt. E por aí vai. Então, ó, se eu descobrir que dH2dt é isso daqui, ó, faz sentido. Ele tem que ser negativo, porque, né, quando eu vou igualar a velocidade, essa derivada aqui, ó, ela vem com sinal negativo, né? E se eu usar os produtos para determinar a lei global, vai aparecer com sinal de mais, né? Vamos fazer DI2DT, para ver como fica. DI2DT, que é produto. Onde que aparece I2? I2 aparece nessa expressão aqui, ó. Nessa etapa. E ele é o quê? Formado. Né? Ó, não aparece I2 em nenhuma outra etapa, só nessa. Então, DI2DT é igual a K3, HOI e menos. Né? E agora, José, eu tenho o intermediário HOI aqui. E eu não achei uma expressão para ele. Por quê? Porque as duas leis de velocidade, né, que se referem aqui, na verdade, a concentração dele tem intermediário dos dois lados. Porém, K3, HOI e menos é igual a K2, HI, H2O2. Então, eu troco, ó. Eu digo, mas eu não quero essa. Eu quero dizer que é K2, HI, H2O2. Então, ela é igual, ó, tá vendo que é essa mesma? Eu só vai aparecer com o sinal positivo. Perceberam o que aconteceu? Aquela igualdade K3, K2 igual a K3 igual a K4, ela me ajuda a sempre trocar pela K2. Quando eu, dependendo da espécie que eu vou usar, né? Ó, se eu for usar aqui agora, qual? DH2ODT. Cadê o DH? Ó. A água também é um produto, não é? Então, eu quero determinar... Deixa eu só finalizar aqui. Então, a TI2DT vai ser... TI2DT vai ser... É só eu copiar esse resultado aqui com sinal positivo. K1. K2, tá vendo que eu tô arrumando aqui? Estava menos K2, H2O2, K1. Eu já trago o K1 para cá, mudo só a ordem. K1, K2, H2O2, H+, e menos
K1' mais K2, H2O2. Tá claro o que eu fiz aí? Vamos fazer para finalizar, vamos fazer para a água. Para a água, para qualquer um dá certo. Eu escolhi, fiz para um reagente e fiz para os 2 produtos. Para a água aparece em 2 etapas. A água aparece aqui e aqui. Então, ela é formada em K2 e em K4. Então, vai ser K2HI, H2O2, mais K4, OH-, H+. Né? Não posso igualar a zero, porque ele é produto também, a gente só iguala a zero os intermediários. E aí você fica, nossa, o que eu faço com isso? A gente viu que é tudo igual. K2HI, H2O2 é igual a K3, HOI e menos, que é igual a K4, OH-, H+. Então, igual, digo que todas, uso essa daqui como base e digo o seguinte, então vai ser igual a 2, né? Essa aqui eu não troco. Não vou fazer direto, não. Essa daqui eu não troco porque eu tenho expressão para cair. Essa eu troco. Por quê? K2 é igual a K3, que é igual a K4. Então, eu vou colocar K2 de novo. Ou seja, DH2O dt é igual a 2K2 HI H2O2. Faço a mesma substituição, né? Daqui. Só que vai aparecer um 2 aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar. Eu vou copiar para lá. Copio aqui. Tiro aqui. Ver se eu consigo. Não, eu escrevo. Aí vocês vão me perguntar, e esse 2 não tem problema? Não tem. K1' mais K2 H2O2. Por que esse 2 não tem problema? Porque a velocidade, né, ela é igual, lembra da reação global? Ela é igual a menos dH2O2 dt, que é igual a menos meio de D e menos dt, que é igual, agora vamos aos produtos, mais D e 2dt é igual a mais 1 sobre 2 dH2O dt. Então, quando eu substituo, ó, onde eu tenho dH2O dt entre essa expressão, ó, esse 2 aqui embaixo, ele corta com esse. Então, isso garante que qualquer
expressão, né, DH, DT, de concentração DT, para qualquer espécie que eu utilize, vai dar um resultado igualzinho, certo? Então, qual que foi a novidade aqui? Foi que, às vezes, acontece de quando a gente tem vários intermediários, aqui eu tenho 3, eu só consegui uma expressão para a concentração desse. Para esse ficou mais difícil, para esse ficou mais difícil, mas eu consegui um resultado importante, que eu consegui igualar a lei de velocidade envolvida nesse daqui e nesse daqui, de modo que eu sempre podia usar a expressão que eu obtive para o primeiro, né? Essas igualdades aqui. Que DHOI dt dependeu dessas duas leis de velocidade, o que fez com que as duas fossem iguais. Por quê? Porque era uma menos a outra igual a zero. Então, K2 menos K3 dá zero, e, por sua vez, K3 menos K4 dá zero. Então, fica K2 é igual a K3 e K3 é igual a... Não é exatamente K2 e K3, né? K2HI, H2O2 é igual a K3 HOI e menos, e K3HOI e menos é igual a K4 HO menos H+, né? Então, a gente sempre pode conseguir expressões úteis. Eu vou comentar aqui o problema que o Jonathan teve dificuldade, tá? Foi esse daqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes? Pode falar, Daniela. Professora, volta em um slide. Só pra... Esse aqui? Isso. Aí, no K2, concentração de HI, esse aí mesmo. Essa daqui, certo. K2, concentração de HI, concentração de H2O2. A senhora trocou por K2 porque a senhora já tinha concentração de I, né? Porque se eu quisesse trocar por K4, eu poderia, mas como eu não tenho a concentração, né? Exatamente. Isso mesmo. Eu troquei de propósito por aquela que era mais conveniente. Troquei por aquela que aparecia HI, porque para HI eu consegui uma expressão. É isso mesmo, você entendeu direitinho, né? Ah, entendi. Porque, ó, K2HI, H2O2, ela também é igual a K3HOI e menos, só que eu não consegui uma expressão para HOI. E essa também é igual a K4OH menos H+, mas eu também não consegui uma expressão para OH-, né? Exatamente. O que eu vou fazer também? Eu vou anotar aqui para eu juntar todos esses exercícios num arquivo e passar para vocês. Todos os que eu fiz, né? Que eu fiz na aula passada, na aula retrasada, que eu fiz hoje, e alguns outros que eu selecionei, porque esse é um tipo de assunto que é importante treinar bastante. Porque esse tipo de conclusão e artifício que você usa para solucionar o problema, eles se repetem em outros exercícios, sabe? Muitas vezes você chega numa situação que você fala, eu já vi uma coisa parecida com essa. Então, por isso que vale a pena fazer bastante. Vamos lá, então. Aqui eu tenho a global. C6H5. NH2, né? Então, é um anel aromático, um anel benzênico substituído com o grupo NH2, que reage com HNO2 mais H+. E isso é catalisado por íons brometo. E os produtos são C6H5N2 mais 2H2O. E o mecanismo é
Esse ácido aqui, HNO2, ele reage com o próton. Mais H+, em um equilíbrio em que forma H2NO2. Certo? Porém, eu vou fazer o seguinte, em vez de escrever como equilíbrio, eu vou escrever as duas etapas explícitas. HNO2 mais H+, H2, NO2+, e H2, NO2+, voltando. HNO2 mais H+. Na sequência, a gente tem esse intermediário H2, NO2+, reagindo com brometo, formando ONBR, mais água, e por sua vez, o ONBR, aí é ele que reage com essa substância aromática, formando o produto C6H5, N2+, mais água, mais brometo. Vamos identificar as constantes de velocidade e escrever as leis. Aqui eu vou chamar de K1, K1', K2, K3. Leis de velocidade. V1, K1, HNO2, H+. V1', K1', H2, NO2+. Aqui, V2, K2, H2NO2+, BR-. E aqui, por fim, V3 é igual a K3, ONBR, C6, H5, NH2. E vamos identificar os intermediários. Vou colocar em preto. Então, os intermediários, eles são, ó, aqui é reagente, esse aqui é intermediário. Então, eu tenho H2, NO2+, aqui é o mesmo, aqui HNO2 é reagente, aqui é o intermediário que eu já anotei, aqui é catalisador, aqui é outro intermediário. ONBR, água é produto, aqui é o que eu já marquei, esse aqui é reagente, produto, catalisador. Então, eu tenho que escrever as expressões para os dois intermediários, certo? Então, ó, o H2NO2+, ele aparece na primeira reação, na inversa dela e na segunda. Então, essa lei aqui entra positiva, essa entra negativa e essa também entra negativa. Vamos lá, então. Vou escrever em vermelho. PH2, NO2+, DT vai ser K1, HNO2, o meu telefone está tocando.
É aquelas ligações da operadora. Então, vou ter K1, HNO2, H+, menos K1', H2, NO2+, menos K2, H2, NO2+, Br-. Igual a zero. Passo os dois termos que tem este intermediário, H2 e NO2+, para a direita. K1H, NO2, H+. Já posso colocá-lo em evidência, né? H2, NO2+, em evidência, vai aparecer o quê? K1' mais K2, Br-. Tá vendo que é sempre a mesma coisa? Então, por isso que compensa treinar bastante, porque aí você fica afiado, ó. H2, NO2+, eu isolo, né? Porque, ó, desse lado aqui eu vou obter uma expressão boa, ó. Aqui eu tenho só reagentes e aqui é o catalisador. É uma expressão boa para substituir lá no final. Se tivesse mais intermediários nos outros termos, a gente ia ficando um pouco mais de mãos atadas. Mas mesmo assim pode aparecer coisa útil. K2Br-. Então, eu passei isso aqui dividindo. Então, essa é a nossa expressão. Agora eu vou escrever DNODT. Inserindo mais slides. Vou escrever DNODT. Vou escrever cor de rosa, tá bem bonito. ONBR, né? ONBR, que é o outro intermediário, DT. Ó, é esse aqui. Então, eu já fiz para esse, vou fazer para esse. Então, o ONBR, ele aparece nas duas últimas etapas. Nessa daqui sendo formado, então essa lei entra positiva e aqui ele aparece sendo consumido. Então, essa lei aqui de V3 aparece negativa. Vamos combinar as duas. K2, H2, NO2+, Br-, menos K3, ONBR, C6, H5, NH2 igual a zero. Então, eu vou ter aqui K2, H2NO2 mais Br- é igual a K3, ONBR, C6H5, NH2. Ó, uma situação parecida que a gente já viu, ó. Intermediário de um lado e do outro. Tudo indica que vai acontecer o quê? Uma troca. Tá vendo como as coisas vão repetindo? Então, agora eu escolho alguma das espécies para escrever a lei de velocidade global. Qualquer uma serve. Eu vou escolher aqui esse produto porque ele só aparece na última mesmo, estão vendo? Ele só aparece em uma e só na última. Se eu escolhesse o reagente, ele aparece na mesma etapa, só que como reagente dela. Esses dois aqui, eles só aparecem na última etapa. Esse é a esquerda da seta, esse é a direita da seta. Esse daqui participa de duas etapas, então ele não é tão simpático. A água participa de duas etapas, ó, ela aparece aqui, então também vai dar mais trabalho, mas todos dão certo.
mas eu vou escolher esse daqui. C6H5N2+. Como ele é formado, então eu vou ter essa lei de velocidade aqui, positiva. C6H5N2+, dt é igual a K3, ONBR, C6H5, opa, NH2. Ah, aparece esse intermediário. Eu não tenho a expressão para ele, eu só tenho para o outro. Pode falar, Daniele. Professora, aí na última conta, porque eu fiz essa daí. Aí eu já fiz, eu já isolei, como eu já tenho a concentração de H2NO2, aí eu isolei o ONBR. Isolei e aí já apliquei embaixo. Pode ser também? Pode. Ó, que a Daniele está falando, que é perfeito também. O que a gente pode fazer aqui? Eita! Rabisquei. Ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode isolar aqui o ONBR, porque vai ficar esse intermediário, mas eu já tenho a expressão para ele, né? Então, ONBR é igual a K2, H2, NO2+, BR- dividido por K3, C6H5NH2. Que é uma expressão para ele. Só que é uma expressão para ele em função do outro intermediário. Essa expressão é válida, ela é boa, porque para o outro intermediário tem a expressão que aí só aparece produtos ou reagentes. Aí é só ir fazendo a troca, né? Aqui você substitui. Então, o que a gente tem? Os dois raciocínios, eles são paralelos, eles são corretos, os dois. O que eu ia propor? Que em vez de usar K3, eu usasse o fato de que K3 ONBR C6H5NH2 é igual a K2 H2NO2 mais BR, e aí usasse a expressão para o H2NO2 mais, e já substituía. Aqui, a gente mantém K3ONBR C6H5NH2, substitui onde eu tenho ONBR por essa, e onde eu tenho H2NO2+, eu substituo por essa daqui. Posso até substituir agora, ó, né, Daniele? Pode substituir aqui, colocando aqui onde está H2NO2+, você já coloca isso, ou faz no final. Dá a mesma coisa. Deixa eu isolar aqui, ó. Aqui eu teria K3. Vai faltar espaço, só vou passar para o outro slide. Professora, eu entendi até essa parte que a senhora fez aí, até a última expressão. Aí essa parte a senhora tem como explicar novamente? Essa que a senhora vai fazer agora. Isso que eu vou fazer agora, né? Deixa eu fazer as duas coisas, então. Vamos por partes, então. Aqui, vou fazer dos dois jeitos, de um depois do outro. Então, aqui, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que K3 ONBR C6H5NH2 é igual a K2 H2NO2BR. Vou substituir aqui, ó. Vou trocar K3 por K2. K2. K2NO2+.
BR menos, e vou substituir. Onde está H2NO2, vai ficar. Vou trazer só o BR para cá, K2. BR menos. E onde está H2NO2 mais, né? Eu chamo a expressão dele, eu substituo, ó. Qual a expressão? É essa aqui, ó, do slide anterior. H2NO2 mais é igual a K1, HNO2, H mais, K1' mais K2BR. É uma solução. Vamos fazer a outra. Ou porque tá no mesmo. K3. Aqui, C6H5. NH2. E aí sim, onde está ONBR? Ó, eu voltei a essa daqui. K3, C6H5NH2. E vou substituir ONBR por essa aqui, certo? K2, deixa eu procurar o meu ONBR. Ah, achei aqui. K2, H2NO2 mais. BR menos. Dividido por K3. C6H5NH2. Esse colchete. Aqui, ó. Eu posso cortar. E vai ficar K2 BR menos K1. Vou substituir isso daqui. Isso, ó, o H2NO2 mais. Que é K1 HNO2 H mais K1' mais K2 BR menos. Ó, e dá a mesma coisa, ó, K2 BR menos K1 HNO2 H mais sobre K1' mais K2 BR. Estão vendo? Então, todas essas possibilidades, elas podem ser usadas, porque elas levam ao mesmo resultado, certo? Ficou alguma dúvida? Não. Certo. Então, pode ficar à vontade. E você, João? Ficou Eu claro? ainda tô. Ficou claro. Mas Você tem que pegar para ver para crer. É assim mesmo, tá certo. Pede para fazer. eu vou praticar mais. Sim, e Quando ó, vai ficar gravado. E se você quiser, pode me mandar e-mail, né? Pode me chamar que eu entro aqui online com você, a gente marca um horário. Eu posso fazer isso com qualquer um de vocês, tá bom? eu consigo fazer o procedimento todo, eu só fico meio enrolado no finalzinho dela para botar a reação global. Tipo, esse último passo aí. Mas eu vou Para treinar. você representar a reação global, porque
Na verdade, quando eu falo que qualquer substância vale, é verdade. Você consegue chegar no mesmo resultado, só que para cada uma vai ser um caminho. Aí tem umas que tem um caminho mais complicado do que as outras, né? É. Aí, às vezes, eu pego a mais complicada, aí eu fico me batendo assim. Mas Mas eu vou. aí, então, quando você começar a se bater, tente pegar uma outra que aparece em menos etapas. É isso mesmo. Mas os outros passos eu consigo fazer. Tá ótimo, então. Certo. Mas eu estou à disposição. Pode me falar Certo, se você precisar, tá bom? Tá ok, tá ok. Beleza. Aí a aula que a senhora deu presencial, ministrou presencial, a senhora vai postar ainda, né? Vou. Então, é o que eu falei. Não sei se vocês viram um comentário que eu coloquei no Classroom, que, por azar, eu fiquei sem o computador de quarta-feira até hoje de manhã. Vocês lembram que ele estava bem ruim, ele travava. Aí foi para o concerto, voltou bem melhor. Então, por isso que eu não tive tempo de gravar, mas eu vou gravar. Tá bom? Ah, certo, tá ok. Beleza, então. Aí Mas me ficou, conta. aí ficou assim, na quarta-feira vai ser presencial, né? E na sexta vai ser remota. Então, eu decidi, eu conversei com os alunos presencialmente, observei, né, o movimento. Então, eu coloquei uma nova enquete, eu quero ouvir vocês. Eu posso voltar tudo presencial, se vocês preferirem. Porque o que eu acho? Eu acho que presencial rende mais. Certo? Eu consigo ir um por um, junto, olhar o papel que você está fazendo, eu consigo ajudar melhor. Por outro lado, eu não quero impor, porque se alguém ainda não se sente seguro para voltar, certo? É por isso que eu vou sempre também colocar as aulas gravadas, porque eu não vou obrigar a todo mundo voltar para o presencial, até quem não, vamos supor que não se sinta seguro ainda. Mas no presencial eu consigo ajudar melhor. Só que eu quero ouvir a opinião de vocês. Então tem outra enquete lá que eu coloquei hoje de manhã. Lá no Siga. E podem ficar à vontade que não tem resposta certa ou errada. Eu só não quero ser ditadora. Tá bom? Pensem aí e respondam lá. Para ver o que a gente faz. Professora, só mais uma coisa que eu quero tirar dúvida. Do último slide. Deixa eu ir para o... É porque eu bateu certinho, só que no final sempre não pode ter intermediário, né? Aqui. Aí na hora eu esqueci de substituir o H2NO2, que já tinha encontrado, né? Sim. Só foi isso mesmo. Você tem que substituir. Para ficar feio, né? Mas apesar que, vamos supor, se eu for corrigir uma prova, você fez tudo certinho. E eu vi que você tem a expressão certa. E só faltou substituir. Vamos supor que se eu for cortar alguma coisa, vai ser um 0,1, 0,2, bem pouquinho. Porque já deu para perceber que ficou tudo certinho, tá bom? Então também não fique tão preocupada assim, se eu esquecer, vou perder a questão. Não vai perder a questão.